O Rintaro e a Kaoruko tinham acabado de sair daquela confeitaria do chefe loiro. A Kaoruko manda uma mensagem contando que ela se gabou bastante pra família dela de todos os bolos que ela comeu, e o Rintaro responde agradecendo a Kaoruko por ter levado ele até lá. Ao mesmo tempo, o Rintaro passa pra uma família que o filho dele estava querendo comer bolos, e aí ele se lembra daquela conversa que ele teve com o chefe, e depois disso vemos o Rintaro na frente da confeitaria da sua família. Mas nós cortamos pro outro dia, e aí nós vemos a Kaoruko bem cansada. Acontece que as meninas estavam na aula de educação física, mas parece que elas são péssimas jogando basquete. A Subaru aparece se juntando com a Kaoruko e ela estava extremamente cansada, ela não tinha energia nem mesmo pra conversar. Ela tava chateada porque ela queria melhorar nos esportes, e aí a Yozuhara fica consolando ela. Depois elas comentam sobre a chuva que vai cair, e que isso pode estragar os planos delas, porque elas iam se encontrar com os garotos depois da aula. Então nós cortamos pra mais tarde, e o Rintaro e a Kaoruko estão trocando mensagens. Ele pretende levar um presente pra Kaoruko na casa dela, e ela oferece pra ela pegar, mas ele recusa, porque ele vai se sentir mal se ela acabar pegando chuva. E aí vendo aquela mensagem, a Kaoruko fica somente pensando no quanto o Rintaro é cuidadoso com ela. Depois a mãe da Kaoruko pergunta se o Rintaro vai até lá, e a Kaoruko fala que sim. E aí enquanto elas estão conversando, simplesmente o irmão da Kaoruko chega em casa, só que ele tava trazendo o Rintaro junto. A mãe da Kaoruko fica bem feliz em ver o Rintaro, e essa é a primeira vez que ela tá vendo ele de cabelo preto. E ao mesmo tempo, a Kaoruko tá em choque e sem palavras. Depois ela começa a dar uma bronca no irmão dela, mas o irmão dela conta que eles apenas se encontraram na estação de trem. O Rintaro pede desculpas por ter aparecido do nada, e depois ele entrega o presente pra Kaoruko. Ele fez um bolo como sempre, e ele torce pra ela gostar. E aí já vemos a felicidade no rosto da Kaoruko, antes mesmo dela comer. Ao mesmo tempo, a mãe dela observa de canto, e aí a Kaoruko diz que o Rintaro só veio pra entregar aquele bolo. Mas a mãe dela pede pro Rintaro ficar mais um pouco e comer junto com eles. Ouvindo isso, a Kaoruko fica em choque de novo, e ela se lembra do estresse que o Rintaro sentiu das outras vezes que as pessoas comeram os bolos que o Rintaro fez bem na frente dele. Então ela fala pra mãe que elas não podem prender ele assim. Só que pra nossa surpresa, o Rintaro aceita bem de boa e diz que seria um prazer ficar e comer com elas. E aí a mãe prepara a mesa. A Kaoruko também tinha ficado bem surpresa, e ela pergunta se o Rintaro tem certeza, mas ele parece bem confiante. Ele fala que ele precisa se acostumar com esse tipo de coisa. E aí eu vi isso, deixa a Kaoruko meio pensativa. Depois, quando eles se juntam, o irmão da Kaoruko comenta sobre o mangá que ele tá lendo e quase solta um spoiler pro Rintaro, mas ele consegue cortar antes. A Kaoruko também fica meio com ciúmes. Ela queria sim estar mais perto do Rintaro, mas acontece que o irmão dela foi mais rápido. Agora, se vocês querem uma continuação, comentem aí, parte 2. Também salvem o vídeo e deixem um like pra dar uma força no canal.